Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Essa madrugada quero compartilhar algo que Deus colocou em meu coração e que essa mensagem possa trazer um conhecimento para você e uma reflexão para sua vida, para ver se você tem vivido o Evangelho de Deus da forma que a Bíblia nos manda, entende? Às vezes, irmãos, a gente tem vivido um tempo dentro das igrejas que nós achamos que já estamos fazendo o suficiente para Deus. E quando eu digo assim, às vezes os irmãos podem pensar: mas o irmão David, eu já faço tudo que a Bíblia manda. Eu sigo os princípios, eu sigo os mandamentos, eu oro, eu jejum, eu louvo, eu prego. Só que nós temos, irmãos, que nos atentar a uma coisa. O Evangelho de Deus, ele é vivido não só dentro de quatro paredes. O Evangelho de Deus, ele é vivido também para fora. O nosso pastor, ele fala muito que ovelha gera ovelha. Então, você tem gerado ovelhas? Você tem vivido o Evangelho para fora? Você tem enxergado para fora do ambiente onde você serve? Quando eu falo aqui, irmãos, a nível de igreja, eu falo no geral. Eu não cito A e B denominação, não. Eu falo em geral. Porque quando a palavra de Deus, ela nos dá pauta bíblica sobre o que nós falarmos, sobre o que nós conversarmos, na verdade, tudo que o Espírito Santo de Deus direciona a falar, irmãos, é algo que é falado para todas as igrejas, não só para uma. Até porque o céu, irmão, só existe um Deus que devemos buscar, cultuar. Então, por mais que na terra esteja várias igrejas, várias denominações, várias placas, no final de tudo, irmãos, vai ser só um povo, vai ser só uma nação, irmãos. Então, muitas das vezes, no tempo de hoje em dia, talvez nós não tenhamos nos atentado que ainda há algo a se fazer. Ainda há algo a mais a se fazer, a não ser só um culto. Seja na sua igreja dia de domingo, dia de sexta, dia de quarta, ou talvez até a semana inteira. Nós não devemos olhar só para dentro de um templo. Porque, irmãos, esse templo, ele vai ficar. Tudo que é dessa terra, irmãos, vai ficar. Então nós devemos que olhar, viver um evangelho para fora do templo. Onde lá fora existem vidas que ainda não foram alcançadas. Existem vidas que ainda não foram libertas. Existem vidas ainda precisando de uma palavra amiga, de uma palavra irmão. Às vezes, irmãos, alguns já conhecem, às vezes outros já não conhecem. Porque temos vivido, irmãos, um mundo de engano onde as pessoas têm distorcido a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus, irmãos, ela é levada de uma forma incorreta para as pessoas, irmãos, ela não traz a bênção para a pessoa.
ela não traz a bênção para a pessoa, ela não traz transformação quando é levada de uma forma incorreta. Porque tem muitas pessoas que têm usado a palavra de Deus para obter lucros próprios. Então a palavra de Deus ela tem que ser semeada da forma correta para que a palavra de Deus possa trazer salvação para essas vidas. E voltando no contexto que nós estávamos falando, então o Evangelho de Deus nós temos que viver ele para fora, irmãos. Vamos focar o Evangelho de Deus para fora da igreja, irmãos. Às vezes a gente tem vivido, irmãos, no automático e nós não percebemos, irmãos, que estamos deixando a desejar sobre a busca. Estamos vivendo estamos vivendo nos últimos tempos, irmãos, no automático que a gente acha com o que a gente já tem feito dentro da igreja já é o suficiente, irmãos. Não é não, irmãos. É necessário que nós olhamos para fora, é necessário que nós tenhamos mais uma busca, é necessário que nós tenhamos mais relacionamento, irmãos. Já é hora, irmão, da gente pensar no nosso próximo. Já é hora da gente nos preocupar com o nosso próximo. Sempre foi a hora, irmãos. Só que agora mais ainda, irmãos. Mais ainda. Vou ler uma passagem para vocês. Que está em 2 Timóteo. 2 Timóteo não, que está em Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, Marcos capítulo 16, versículo 15. Que diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, quando Deus nos fala para nós irmos e levar o evangelho, a palavra, levar o conhecimento do reino dele a toda criatura, irmãos, Deus está nos pedindo para a gente olhar para fora e não somente para dentro de 4 paredes. Porque, irmãos, cultuar dentro de 4 paredes é bom, é seguro, estamos em comunhão com os irmãos ali. Ali nós só já derramamos aquilo que Deus já veio nos entregando durante a semana toda. Se você é um cristão que busca Jesus todos os dias, que tem um particular, que tem um secreto com Ele, então domingo à noite você só vai derramar com o seu irmão aquilo que Deus já fez na sua vida. Mas se você é um cristão que dá mais prioridades a coisas do mundo, os compromissos do mundo, e não doa o seu primeiro tempo a Deus, então nós estamos andando de uma forma errada, porque até mesmo a palavra de Deus pede para que nós buscamos Ele primeiro, e outras coisas Ele acrescenta na nossa vida. Então nós devemos, irmãos, começar a agir diferente, ter atitudes diferentes, fazer movimentações diferentes e olhar o Evangelho de Deus para fora de 4 paredes. Porque quando olhamos para fora, irmãos, há muitas vidas a ser resgatadas. Nós no Evangelho, vivendo o Evangelho dentro de uma igreja, é bom. Deus manda pessoas, manda. Ali pessoas são curadas, ali pessoas são restauradas, ali pessoas são transformadas, são. Mas quando nós entendemos o ID que todos nós temos que cumprir, nós entendemos que ainda há muitas vidas a ser alcançada para a obra de Deus. Vamos ler outra passagem que está em 2 Timóteo. 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Que diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza,
de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Aqui é apóstolo Paulo, irmãos, falando pra gente. Eu entendo, irmãos, que muitas pessoas ainda são assim, são meio presas na hora de falar, têm vergonhas de ter certas ações. Mas a própria palavra de Deus nos diz, irmãos, Deus não nos deu espírito de temor. Nós não devemos temer em fazer o ID de Deus. Nós não devemos se envergonhar na hora da gente ter que levar a palavra de Deus para o nosso próximo, irmãos. Nós temos, irmãos, que repreender esse espírito na nossa vida, irmãos, que tenta nos aprisionar, irmãos, dessa forma, fazendo com que a gente fique com vergonha de estar em público falando da palavra de Deus, levando o nome de Deus, irmãos. Porque, irmãos, se nós vamos começar a olhar o evangelho para fora, se nós vamos começar a fazer o ID de Deus, irmãos, nós vamos lidar com muitas pessoas, com muitas vidas. E com isso, irmãos, é necessário que a gente se desprenda dessa vergonha interior que a gente tem, dessa vergonha às vezes que a gente tem de comunicar com as pessoas, irmãos. Nós temos que ser ousados, irmãos, nessa parte. Nós temos que romper essa vergonha. Igual muitos têm, igual eu sou um cara que meio tímido, meio vergonhoso. Mas Deus não me fez assim, Deus não nos fez assim. Então hoje eu entendo o que Deus tem para minha vida, o que Deus quer que eu faça, o que Deus quer fazer através da minha vida, irmãos. Então eu confio nele, irmãos. Então não se prenda, irmãos, não se vergonhe, porque, irmãos, por mais que seja uma vergonha, uma timidez interior, a gente não se relacionar com pessoas, a gente não levar o evangelho para outras vidas, irmãos, é como se a gente estivesse envergonhando do evangelho de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo fala para nós não se envergonharmos do evangelho. Quero ler outra passagem para vocês, irmãos, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 19. 8:19. Que diz assim: pois a ardente expectação da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, aqui a palavra está nos dizendo que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus, irmãos. Não se prenda, irmãos. Entenda o seu chamado. Se posiciona. Fala: Senhor, eis-me aqui. Seja comigo. Põe a mão no arado, irmãos. Olha para fora. Alcance o máximo de vidas que você conseguir. Cristo vai te usar como instrumento nas mãos dele. Você vai ser boca de Cristo nessa terra. Cristo já tem tudo preparado. Então comece a olhar o evangelho mais de fora, mais para fora. Irmãos, o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus, que somos nós. E muitas das vezes a gente não fazemos esses movimentos para ganhar almas que está nesse mundo perdido. Porque tem muita gente, irmãos, hoje em dia, irmãos, que estão perdidos nas drogas, que estão perdidos na bebida, na prostituição, que estão vivendo uma vida de pecado, irmãos. Então nós
temos que, através da palavra, alcançar essas vidas. Nós temos que hoje parar e ter uma atitude de ação. Coloca Deus na frente e tem uma atitude de ação, toma uma ação e vá fazer o evangelho de Deus além de 4 paredes, irmãos. Porque, irmãos, Cristo ainda não voltou e ainda há tempo e ainda tem muitas vidas que precisamos alcançar, irmãos. E a gente parado dentro de um templo, cultuando só algumas vezes da semana, não vamos conseguir alcançar o máximo de vidas a qual Cristo nos pede. Não estamos se manifestando para o mundo como Deus quer que nós nos manifestamos. Muitas das vezes, irmãos, a internet é um meio rápido da gente alcançar várias vidas ao mesmo tempo. Só que usamos da forma errada. Perdemos tempo fazendo coisas da forma errada. Então, irmãos, podemos começar a olhar para fora, às vezes até mesmo sem ter que nos distanciar de onde nós convivemos, de onde nós estamos em comunhão com nossos irmãos, que é a internet. Mas fazemos de modo errado, agimos, usamos de modo errado. Então, nessa manhã, que essa palavra, a qual Deus colocou no meu coração, possa trazer um entendimento, uma reflexão para a sua vida, se você realmente está posicionado da forma que Deus pediu e se você está olhando o evangelho mais para fora do que para dentro. Porque se você está olhando o evangelho, se você está vivendo o evangelho, se você está fazendo o evangelho para fora, suas atitudes têm que ser totalmente diferentes a qual você tem tido hoje. Porque, irmãos, aí fora tem muita gente carente, tem muita gente precisando de um abraço, tem muita gente precisando de uma oração, tem muita gente precisando, irmãos, de um alimento. Porque, irmãos, a gente fazer esse ID é levar a palavra de Deus, mas também nós temos que levar amor ao nosso próximo. E muitas das vezes a correria do dia a dia, irmãos, nos traz distração. E quando a gente vê, já passou a semana, quando a gente vê, já passou o mês, e nós não conseguimos fazer o ID do Senhor da forma correta que Ele nos pediu. Aí a gente vai no automático, simplesmente nos dias de culto, só cultuar. Mas o evangelho lá fora, aquelas vidas lá fora, não conseguimos alcançar. Então, irmãos, temos que olhar o evangelho mais para fora do que para dentro, irmãos. Senão, irmãos, não vamos conseguir alcançar, tocar vidas que ainda precisam ser alcançadas e tocadas com a palavra de Deus, irmãos. Irmãos, quero ler mais uma passagem que está em Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1,16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, irmãos, não podemos nos envergonhar de ir para as ruas, pregar a mensagem. Não podemos nos envergonhar de ir para a rua, irmãos, louvar. Não podemos nos envergonhar de ir para a rua, levar o nome do nosso Deus a toda criatura, irmãos. Temos que ir de coração aberto, de coração puro, e começar a semear a palavra de Deus para essas pessoas, irmãos. Vamos, irmãos, ir mais para o campo, irmão. Vamos olhar o evangelho mais para fora do que para dentro, irmãos.
Porque aí sim, irmãos, estaremos alcançando vidas, estaremos tocando vidas. E essas vidas virão para o reino de Deus. E isso alegra o coração do Senhor. Isso alegra o coração do Senhor. Então hoje, nessa manhã, faça uma reflexão. Como tem sido o seu posicionamento dentro da sua igreja. Se você tem vivido no automático, só priorizando 4 paredes, ou se sua vida tem sido também um evangelho para fora. Porque se sua vida tem sido o evangelho para fora, você vai gerar ovelhas, porque ovelha gera ovelha. E se você ainda não gerou ovelhas, se você ainda não conseguiu, através da palavra de Deus, resgatar vidas, alcançar vidas, então nós estamos vivendo o evangelho da forma correta. Porque temos que gerar ovelha, irmãos. E só geramos ovelhas, irmãos, quando nós vamos para o campo levar a palavra de Deus. Então, irmãos, não se prenda dentro de 4 paredes, porque isso vai ficar. Viva um evangelho para fora, leva a palavra de Deus para fora, para aqueles que precisam, para aquelas famílias carentes, para os moradores de rua, irmãos. Irmãos, só da gente tira um tempo da sua vida, disponibiliza aí um tempo, não começa com algo grandioso, começa com algo pequeno, meia hora, 1 hora. Começa uma vez por mês, aí depois você pode ir fazendo com mais intensidade. Dá uma rodada na sua cidade, vê se não tem alguém precisando de alguma coisa. Entende? Porque eu tenho certeza que onde você mora vai ter pessoas que precisam de uma palavra amiga, de um abraço em amor, de uma palavra verdadeira. Porque, irmãos, o povo está muito carente. E tem povo sedento da presença de Deus. Só que ainda não encontraram o verdadeiro amor. Porque estão semeando a palavra de Deus da forma incorreta. Então até nisso você tem que ser diferente nesse mundo de hoje em dia. Em meio ao caos que tem vivido, em meio à forma que as pessoas têm ministrado a palavra de Deus, que você seja um semeador correto, verdadeiro, que fala o que Deus pede, seja mel ou seja fel, mas é ministrado, porque aí sim terá para aquelas vidas salvação, transformação, libertação. Elas terão um encontro verdadeiro e genuíno com Deus. Então, irmãos, vamos olhar o evangelho mais para fora, vamos nos preocupar mais para fora. E Cristo vai contemplar. Cristo vai nos contemplar. E com isso, irmãos, Cristo derrama suas bênçãos sobre nossas vidas, irmãos. Não precisamos nos preocupar. Ah, irmão Dejo, mas eu não sei o que eu vou falar, não sei como eu vou me expressar. Não se preocupe, irmãos. Porque o Espírito Santo de Deus é que vai te instruir. O Espírito Santo de Deus é que vai te direcionar. Basta que você busque a presença de Deus com intensidade, tenha relacionamento, que depois o Espírito Santo de Deus ele te traz lembrança de tudo aquilo que você estudou, da busca que você tem. E com isso você vai fazer a obra de Deus e Deus vai estar contigo. O Espírito Santo de Deus vai te direcionar. Que você seja bênção, irmãos, na vida de pessoas. Que através da sua vida pessoas possam ser transformadas. Pessoas possam ser libertas para a obra de Cristo Jesus, irmãos. Vamos alcançar, irmãos, o máximo de pessoas, irmãos. Este mundo, irmãos, pode parecer que está perdido, mas não está. Cristo ainda não veio, então ainda há uma solução.
para todos ainda que estão nesse mundo. Sei que não vamos conseguir, sei que nem todos serão salvos, mas que enquanto nós estivermos vivos, nós podemos ter esse entendimento e nos posicionar e levar a palavra de Deus para o máximo de pessoas que nós conseguirmos. Então que essa palavra entre no seu coração, que essa palavra gere frutos no seu coração, mude a forma que você enxerga o Evangelho, mude a forma que você tem andado no Evangelho e te faça olhar mais para fora do que só entre quatro paredes. Amém? Curta esse canal, compartilhe esse canal, comenta, ajude a levar essa mensagem ao máximo de pessoas para que haja mesmo transformação, que haja um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, nessa manhã eu quero te agradecer, ó Pai, por mais esse momento, Pai. Espírito Santo de Deus, nós entendemos, ó Pai, que o seu ministério, ó Pai, não é só dentro de quatro paredes, mas temos que olhar mais para fora, temos que nos preocupar mais para fora, Pai, porque as suas ovelhas, Pai, estão lá fora, Pai. Estão dispersas, Pai, estão propícios, Pai querido Deus, ao diabo, Pai, tomar, ceifar a vida delas, ó Deus. Mas ainda, Pai, acreditamos, ó Pai, que tem cristão verdadeiro, Pai, nessa terra, ó Deus, que entenderam, Pai, o chamado, Pai, e irão fazer o seu ide, Pai, irão até os confins da terra, Pai, para semear a Tua palavra da forma correta e verdadeira, e que essas pessoas, Pai, possam conhecer o Jesus Cristo que nós conhecemos, Pai, e assim a salvação alcançá-las, Pai, como já foi alcançado, ó Deus, com o seu sacrifício na cruz, ó Deus. Mas ainda precisamos, Pai, levar o Teu nome, Pai, para que essas pessoas possam se converter, ó Deus, ao Teu reino, Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor tome essa manhã, Pai, em Tuas mãos, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, essas vidas, ó Pai, e que essa palavra, ó Deus, alcance os corações, ó Pai, e possa começar a germinar, ó Deus. E que vidas, Pai, possam ser ganhas para o Teu reino, ó Pai. Espírito Santo de Deus, toma esse canal, Pai, em Tuas mãos, ó Deus, e continue, Pai, falando conosco, ó Deus, fortemente, Pai, e não nos deixe, ó Deus, desviar, ó Deus, da palavra verdadeira que tem que ser semeada, Pai. Assim, ó Deus, eu te agradeço por cada família, ó Deus, eu te agradeço, ó Deus, por cada pessoa, ó Deus, que vai ver essa mensagem, ó Deus. Que essas pessoas, ó Deus, possam ser alcançadas, ó Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Assim eu te agradeço. Amém. Fica na paz, irmãos. Tenha um bom dia. Shalom.